Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde. É um prazer tê-lo aqui para mais um episódio do nosso podcast. A cada episódio, recebo os principais especialistas do Brasil e do mundo em inovação e tecnologia na saúde, falando de temas como inteligência artificial, novos tratamentos, tecnologias, monitoramento remoto de pacientes, entre diversas outras inovações que estão mudando a saúde para melhor. No episódio de hoje, vamos falar sobre empreendedorismo, não apenas na saúde, e como o empreendedorismo pode transformar completamente o setor por meio da inovação e da tecnologia. Empreender na saúde é um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma enorme oportunidade para criarmos soluções que possam afetar milhões de vidas e também ampliar o acesso à saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje dois amigos que já faz um tempo que eu venho namorando e convidando para o ExpertCast, e é um enorme prazer receber os dois aqui ao mesmo tempo. O primeiro é meu amigo e colega médico, Bruno Lagoeiro, que é médico formado pela Universidade Federal Fluminense, foi cofundador do PebMed Whitebook, que é um aplicativo brilhante de auxílio à tomada de decisão médica. Foi adquirido pela AFIA, onde o Bruno foi depois também durante um tempo diretor de produtos digitais para médicos. Muito obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui. É verdade, a gente ficou bastante tempo tentando alinhar esse podcast. Acho que vai ser bastante especial, até porque nosso outro convidado tem uma história cruzada com a minha, também no setor de saúde, e eu estou aqui também no da AFIA. E super feliz também de ver você agora como parte do time da AFIA também. É uma empresa que cuida muito bem aí da PebMed do Whitebook. Muito obrigado. É um prazer. E o nosso outro convidado é o Felipe Lourenço, que é formado em informática médica pela USP de Ribeirão Preto. Depois o Felipe fez uma especialização em informática e gestão de saúde pela USP aqui em São Paulo. É cofundador do iClinic, que é super conhecido por centenas de milhares de médicos que utilizam ali o iClinic no seu dia a dia para gestão de clínicas, consultórios, como prontuário eletrônico. O iClinic também foi adquirido pela AFIA, e aí o Felipe fez parte da equipe da AFIA também durante um tempo como diretor de produtos digitais médicos. Eu conheci os dois, Felipe e Bruno, já aí no passado, dois empreendedores que eu sempre admirei muito, porque dois jovens empreendedores que criaram soluções que permitem ampliar o acesso à saúde de qualidade. Então, Felipe, muito obrigado também por estar aqui com a gente hoje, direto de Stanford. Olá, pessoal. Gustavo, primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Bruno, também sempre um prazer enorme trocar contigo. Acho que os três aqui, nós vivemos, né, essa jornada da digitalização da saúde nos últimos anos aí. Acho que posso falar, talvez, última década, até um pouquinho mais que isso. Então, vai ser um prazer a gente trocar figurinha aqui para todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar com vocês, pessoal. Olha, acho que o grande prazer aqui vai ser para os nossos ouvintes, que vão poder aprender muito com a história de vida dos dois, do Bruno e do Felipe. A gente vai fazer, como sempre no ExpertCast, um papo descontraído, falando aqui de inovação, saúde, tecnologia. Eu vou começar com uma pergunta para os dois, Bruno primeiro, depois o Felipe. E aí, Bruno fez medicina, excelente Universidade Federal Fluminense, e de repente fala, puxa, eu vou empreender... E eu vou criar aqui, sabe aquele melhor caderno da sala? Eu vou criar o melhor caderno não só da minha sala da UF, mas vou criar o melhor caderno em saúde para milhares de médicos, né? Então, conta pra gente aí o que te motivou a empreender, como é que foi essa trajetória, a ideia também dos negócios. Eu queria que tivesse sido uma lâmpada que acendesse assim como você disse, né? Mas na verdade, eu até gosto de dizer que eu acho que a minha história, ela cruza muito com outras grandes histórias de empreendedores, enfim, que criaram produtos que deram muito certo, muito por um caminho de naturalidade, de viver a dor, o problema efetivamente, para depois conseguir construir alguma coisa para resolver aquele problema, né? Assim, acho que tanto eu quanto o Fê, a gente já debateu isso várias vezes no passado. Um bom negócio, um bom produto, ele nasce de um problema real
e acima de tudo de uma inovação que ou seja faça aquilo melhor, ou seja mais barato, ou seja mais acessível para as pessoas de alguma forma. E a história da PebMed, o Whitebook, foi exatamente essa, né? Então a gente começou no último ano de faculdade, na verdade. Um dos meus sócios, o Pedro, ele era um inconformado com a forma como os alunos da monitoria de semiologia faziam a anamnese do paciente, levavam caderno, anotações da monitoria para beira-leito, incomodavam o paciente do hospital escola, que passava o dia respondendo, enfim, milhares de anamneses ali. E era a época do iPhone 3, mais ou menos, 2012, que a gente está falando. E ele pensou, tem algum jeito de eu botar esse conteúdo dentro do telefone, assim. Ele já tinha visto que existiam apps nos Estados Unidos, de área médica, mas ele pensou muito nos seus alunos, no seu caso de uso, na sua dor ali, que era o aluno da monitoria que ele dava, atrapalhando o dia a dia do paciente, botando os seus materiais. E aí fez um primeiro app para monitoria, que acabou virando um sucesso. E aí decidiu chamar eu e o Edu, meu outro sócio, que também faz parte aqui da AFIA, enfim, que você conhece super bem, que era o cara do melhor caderno da universidade, que, enfim, tinha Xerox, tinha na Xerox, na verdade, uma pastinha lá dos resumos do Eduardo. Chamou o Edu e eu pra gente começar a fazer aplicativo de apoio à tomada de decisão, né? Assim, tudo muito natural, tudo sem planejar muito bem, com clareza. Vai ser assim, vai ser assado, assim, era mais uma coisa de a gente ali como aluno de último ano, e logo em seguida a gente foi para residência médica, de clínica médica, os três, como recém-formado, residente, entendendo o que era a dor, o que era problema pra gente como um médico jovem, né, principalmente numa insegurança frente ao paciente, frente a um caso complexo, para criar soluções que ajudassem o médico no dia a dia, né. Então a gente primeiro começou fazendo múltiplos apps, então entre 2012 até 2015 a gente fez 25 aplicativos, que eu brinco que foram 25 MVPs olhando para trás. Alguns deram muito certo, outros deram errado. Alguns já nem de graça as pessoas queriam, porque não resolviam problema nenhum. Mas foi uma baita escola pra gente. E até que em 2015 a gente vai para 21212, que era uma aceleradora bem famosa que tinha no Rio. A gente dá uma interrompida na jornada de médico assistencialista, não emenda uma residência na outra, que seria o ciclo natural, né, enfim, da jornada médica. E aí, chegando na aceleradora, acho que a gente começa a se munir de ferramentas e de ideias e, enfim, a entender um mundo novo, além até do que a medicina apresentava pra gente naquele momento. E aí a gente entende que não faz sentido ter 25 produtos, a gente faz uma validação extensa com os nossos usuários e cria o Whitebook em 2015, que vira o principal app de apoio à tomada de decisão médica no Brasil, provavelmente um dos maiores do mundo em número de usos e sessões e, enfim, aplicabilidade no mundo real. Então, acho que foi um processo bem orgânico no final do dia e muito desafiador até do ponto de vista médico de fazer essa transição entre a medicina clássica, assistencialista, né, enfim, que nós vivemos, para essa medicina do futuro, né? Eu acho que no final o que eu vejo, que eu faço na PebMed, que enfim, depois de me fazer na AF e faço no meu dia a dia, ainda como investidor, como conselheiro de algumas empresas, ajudar a construir talvez uma medicina que seja transformadora, né? Enfim, que impacte muito mais gente do que eu sozinho atendendo um a um conseguiria impactar. E com certeza vocês fizeram, né, e continuam fazendo isso. O Whitebook é um enorme sucesso entre diversos estudantes, médicos. Acho que o pessoal lá do Xerox, da UF inicialmente, lamentou muito e deve ter ficado bravo com vocês, né, porque diminuiu o movimento lá no Xerox. Mas esse é o processo, né, de digitalização e de novo, né, o que eu sempre cito aqui no Expertcast é nós precisamos, especialmente aqui no Brasil, no mundo todo, mas especialmente aqui, dar mais acesso à saúde, informações de mais qualidade. Então, parabéns aí pela jornada empreendedora. E aí eu vou para o Felipe com a mesma linha, porque se vocês digitalizaram o caderno, o Felipe digitalizou o consultório, a clínica, em tudo aquilo que era em papel. E a gente com letra de médico, né, Bruno? Você já sabe muito bem que nem a gente consegue ler depois. E o Felipe ali, puxa, informática médica. Quando eu fiz medicina lá atrás, o cara que fazia informática médica era aquele cara, sei lá, que não queria fazer nem medicina, não queria fazer informática. E depois vem o contrário, né? Hoje uma carreira super disputada, um universo de inúmeras oportunidades. Felipe está em Stanford agora, vai falar um pouco mais depois dessa jornada em Stanford, aqui pós-empreendedorismo no Brasil. Mas queria que você contasse, Felipe, a sua jornada de empreendedor, depois da graduação, especialização. Como é que foi essa criação do iClinic? O que te motivou e quais foram as ideias? Legal, Gustavo. Acho que quando você pergunta um pouco da minha jornada, eu vou até voltar um pouquinho. Isso remonta aí, eu comecei a empreender até antes de iClinic, né? Então, eu comecei a programar, eu tinha 14 anos, por interesse
próprio, junto com mais alguns amigos, e aí na época eu fiquei fascinado com o poder que a tecnologia tem, né, de praticamente criar soluções para resolver problemas do zero, né? Apenas com algumas linhas de código, eu já comecei a fazer algumas coisas bacanas, despachar os meus primeiros aplicativos e resolver primeiros problemas, assim, algumas pequenas, né? E a partir do momento que eu fui me aprofundando mais, isso acabou ficando um pouco mais sério. E aí eu empreendi antes de iClinic, ainda na faculdade, em tecnologia, mas não em saúde. E eu sempre tive isso dentro de mim, né? Como ajudar, né, usar a tecnologia para ajudar a resolver problemas da vida real. E foi por isso que, na época da faculdade, eu passei em alguns cursos de engenharia, sempre tive essa pegada um pouco mais de engenharia tech, mas eu resolvi focar essa minha formação exatamente na área de saúde, que era uma indústria, um segmento que eu acreditava que tinha um propósito muito grande para todos nós, enquanto indivíduos, né, para a gente, enquanto sociedade. E aí foi quando eu ingressei esse curso de informática médica na USP. E aí, eu acho que a primeira a observação, né, que foi talvez a faísca ali de iClinic, foi no meu segundo ano de faculdade. Eu estava fazendo estágio no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, estava lá dentro, né, e aí, estando lá dentro, acompanhando tudo que estava acontecendo de inovação e tecnologia por lá, e aí eu comecei a me deparar, né, sempre com os médicos insatisfeitos, né, não com a realidade dentro do hospital, mas com a realidade deles fora do hospital, né, porque geralmente todos esses médicos que estavam lá dentro, eles também atendiam, faziam consultório e tudo mais, e eu comecei a perceber que todos os players de tecnologia em saúde do país, eles estavam focados para resolver problemas, né, do que a gente fala enterprise, né, de empresas grandes. Então, querendo ajudar hospitais, ajudar laboratórios, ajudar operadoras de plano de saúde. E aí eu, com meus dois co-founders, nós notamos que o médico, enquanto indivíduo, enquanto profissional ali independente, né, ele estava um pouco desamparado por tecnologia, né? O pouco de tecnologia que tinha naquela época é um pouco como você falou, né? Eram tecnologias desenvolvidas com uma mentalidade muito de engenheiro, né? Que não entendia muita coisa de saúde. Ou então algum médico que super bem intencionado, né? Queria trazer tecnologia para dentro, entendia muito de saúde, mas faltava um pouco do conhecimento de engenharia. Então eu aproveitei dessa minha formação de informática médica, que é uma formação multidisciplinar, onde junta, né, um profundo conhecimento dos desafios da saúde com, né, um profundo conhecimento de tecnologia, para conseguir, né, traduzir o problema e transformar isso em soluções elegantes para o mercado de saúde. E foi assim que a iClinic surgiu, com a missão, né, de ajudar e digitalizar a rotina dos médicos dentro do seu consultório. Como você falou, naquela época, isso a gente começou em 2012, naquela época o dado que a gente tinha era que 70% dos médicos no Brasil ainda usavam papel e caneta para registrar suas informações, seja no prontuário, né, seja em todas as outras áreas e processos do consultório da clínica. E foi com isso que a gente, com essa observação, que a gente falou, não, vamos atender esse cara de forma genuína, colocando o médico no centro e fazendo, né, soluções que de fato ajudem o dia a dia dele, e, mais importante, da forma mais simples possível, para que ele conseguisse adotar isso, né? Não só o médico, como a equipe, trazer isso dentro da rotina de uma maneira mais fácil e até, de certa forma, imperceptível, aumentando, né, fazendo com que ele tivesse mais tempo de qualidade com os pacientes, para fazer as consultas, para olhar no olho, para não ter, né, uma barreira de um sistema ficar digitando ali entre essa relação médico-paciente e facilitar a vida deles. E, enfim, foi uma trajetória super bacana. A minha trajetória na iClinic até a venda foram 9 anos, né? E a gente praticamente saiu aí de zero para hoje mais de 50 mil, talvez quase 60 mil médicos das mais diversas especialidades espalhados pelo Brasil todo, ajudando os profissionais de saúde, médico, e eu acho que hoje são mais de 30 milhões de pacientes já foram impactados indiretamente através dos médicos, através da iClinic. Então, fico muito feliz e muito orgulho de ter feito parte dessa história aí. Oh, excelente, Felipe. É para ter orgulho mesmo, os dois aqui, porque é uma jornada super bacana. Eu, como médico, também, com muito gosto por empreendedorismo e inovação, consigo olhar e, assim, motivo de aplausos aqui para os dois. Daí,
alguns olham de fora também e falam assim, pô, mas o cara só pegou o caderno lá da sala e digitalizou. Pô, isso aí eu também podia ter feito, pô, o negócio. Ou o outro, papel e caneta lá fez, eu devia... Então, as pessoas, é aquele negócio, né? O pessoal vê as cachaças que eu tomo, não vê os tombos que eu levo, né? E aí, a minha próxima pergunta para os dois vai ser sobre as dificuldades da vida também como empreendedor, né? Pensando aqui, Bruno primeiro, ali, poxa, um médico, junto com o Edu, que eu conheço muito bem também, outro médico brilhante, e o terceiro sócio, que tenho certeza brilhante como os dois, numa universidade de primeira, ali já cortejados muito possivelmente por alguns serviços clínicos, ou não, vem fazer residência na minha área, não, eu vou empreender. E aí eu queria saber de você primeiro aqui, Bruno, quais foram os percalços, as principais dificuldades aí, as barreiras que vocês encontraram também ao longo da trajetória? Acho que, além das barreiras clássicas de qualquer empreendedor, né, e empreendedor no Brasil joga a nível extra hard, né? Enfim, para quem curte videogame. Aquele nível que enfim, poucos corajosos aceitam. Empreender no Brasil realmente é uma coisa bastante desafiadora. Acho que esse background de medicina, né? O fato da gente estar inserido no setor médico em si, e nesse período ali, 2012, até a empresa começar a ganhar um corpo ali, né? 2015 a 2016, foi bastante complexo, assim, não tinham muitas referências, a gente tinha referências de empreendedores médicos clássicos, né, que criaram negócios clássicos na medicina, então, Jorge Moll, Edson Bueno, enfim, entre vários outros, mas que criaram, no final das contas, o que a gente pode chamar de old money ali da área médica, né, enfim, e a gente estava tentando entrar numa coisa que era construir tecnologia para médico e software e residente construindo suporte à decisão, né? Enfim, então acho que teve muitas questões dentro disso, e durante um bom tempo, assim, acho que talvez a maior dificuldade foi esse dilema entre o conforto que ser médico e o que a carreira médica proporciona versus esse mundo novo que estava se abrindo, sabe? Uhum. E demorou muito para a gente conseguir entender, e eu acho que ver o impacto do produto no mundo real foi algo que ajudou muito, né? Tem uma história que eu já contei várias vezes em outros podcasts, que foi o dia que eu, durante a residência, fui rodar em outro hospital, né, durante 3 meses, e uma residente daquele outro hospital falou de um produto meu para mim, sem saber que eu era o criador do produto. Então acho que um pouco de começar a enxergar esse impacto foi muito importante para conseguir tangibilizar realmente isso, né? Então teve muita gente lá atrás que com certeza questionava um pouco, talvez, o desvio do foco da construção da carreira médica para tentar outras coisas, mas eu acho que isso no final foi uma grande habilidade que a gente teve de sair um pouco dessa manada de construção. E eu acho que dentro disso ainda, né, assim, teve um outro quesito, e no final a gente foi bem suprido quando a gente foi para a aceleradora, porque ir para o programa de aceleração permitiu a gente se expor a outros tipos de empreendedores não médicos que estavam com outros tipos de negócios sem ser de medicina, a ter mentores chaves, a ter gente apoiando a gente, enfim, novos sócios ali, que traziam outras perguntas e outros olhares para o que a gente fazia, que não era um olhar médico muito forte, era esse olhar externo, enfim, da engenharia, do design, do marketing, que a gente não trazia na bagagem. E o fato da gente estar aberto nessa época e conseguir escutar genuinamente e conseguir realmente ser uma esponja, né, absorver e expandir mais para crescer, acho que foi um grande diferencial também, assim, né, porque é muito comum, acho que dentro da medicina de uma forma geral, e eu falo como médico, alguém que fez residência, que atuou na assistência durante muitos anos, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba fazendo parte de um clã que de alguma forma se sente diferente de outros profissionais, que é parte de um legado de como a medicina foi estruturada ao longo dos séculos. Então acho que foi uma experiência muito, muito interessante disso, de sair um pouco desse ambiente e começar a ver que tinham muitas outras coisas interessantes, muitas outras habilidades e muitas outras formas de olhar construção de produto digital, que não era relacionado a simplesmente o nosso conhecimento que a gente trazia na nossa bagagem, que era o diferencial, com certeza. Então acho que esses foram os principais percalços ali, quando a gente olha esse lado médico em si. É muito interessante, ao mesmo tempo também motivo de grande crescimento, né? Como Sim. Você disse, ainda mais a medicina tradicional lá atrás, estava ali fechada num silo, né? Entre os médicos, até com os próprios profissionais de saúde, com a enfermagem, com os biólogos,
a interface era mínima. Então, vocês conseguirem se abrir, né, e captar de outros, né, isso deve ter sido muito relevante. E eu acho que tem uma outra coisa até dentro disso. Eu trabalhei em UTI, trabalhei em emergência, trabalhei em ambulatório, enfim, múltiplos perfis diferentes, né, enfim, da atuação médica. A gente tem um trabalho muito multidisciplinar, né, no ambiente hospitalar. E quando você cria uma empresa, também é um ambiente multidisciplinar, né, no final do dia. Né? Então, acho que acabou sendo uma vantagem para a gente, enquanto empreendedor de origem médica, de ter trabalhado nesses ambientes multidisciplinares, sob pressão, com decisões rápidas e, né, com questões muito complexas, às vezes tendo que dar notícias realmente muito difíceis para as pessoas. A gente conseguiu aproveitar talvez um pouco dessa habilidade inicial que a gente tinha desenvolvido na medicina para a nossa própria empresa. Assim, eu tenho muito orgulho da cultura que a gente construiu na PebMed, é um negócio que a gente ouve de muitas pessoas, e eu acho que grande parte dessa cultura ela foi construída porque a gente já veio talvez com uma caixinha de ferramentas, sendo médico, que permitiu a gente entender o papel da multidisciplinaridade entre as pessoas, do respeito do papel de cada um em cuidar ali do paciente, que era o produto, que era o nosso negócio. Então, acho que também teve esse lado positivo no final do dia, que preparou a gente no fato de ter passado no mundo médico e tentar trazer talvez um outro olhar quando a gente criou o nosso próprio negócio. Exatamente. Eu fico lembrando até aqui a minha trajetória, quando você fala isso, quando eu fundei a minha primeira startup, na verdade, nós trouxemos uma empresa americana para o Brasil. Estava começando a ir bem lá, a gente conseguiu, montamos, tem 12 anos agora, vai bem aqui, mas lá no início foi uma empresa fundada completamente por médicos, neuroradiologistas, neurologistas, então a empresa tinha 60 colaboradores e nenhum cliente. Então, para ver também como ficam essas empresas com foco em uma área só, né? Então não funciona uma empresa de saúde só com médicos. Sim. E também não funciona uma empresa de saúde sem médicos. Aí eu passo para o Felipe agora, que também tem uma história muito bacana de empreendedorismo, e que conseguiu também sair da caixa, né? Ali, especialista em informática médica, a maioria ficava numa salinha fechada, programando para eles mesmos, sem olhar o que o usuário queria. E o Felipe mesmo contou que, ele fez estágio lá dentro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Aprendeu isso. Hoje, talvez seja mais natural, né? Eu li um texto recente, um artigo, 10% dos estudantes de medicina nos Estados Unidos têm feito ao mesmo tempo uma segunda graduação, seja ela em informática médica, em administração pública, em direito, em teologia, para conseguir ter um pouco mais de humanismo na relação médico-paciente, mas naquela época não era tão fácil assim. Então eu queria agora que o Felipe contasse como foi a trajetória dele em relação às dificuldades e barreiras que você encontrou, Felipe. Legal, Gustavo. Cara, e você acha que você foi preciso no seu comentário em relação a essa mudança que os médicos têm tido na sua formação, que eu elenquei 3 pontos para falar aqui, eu acho que uma delas passa por isso, né? Primeiro é aquela coisa, né? A hora que a gente olha em retrospectiva e olha para a história como um todo, assim como o Bruno falou no começo de PebMed, de iClinic, não é diferente, parece que a história ela é uma linha reta e ascendente, né? Mas quando você olha dá o foco e olha profundamente, realmente eu chamo de montanha-russa, né, cheia de altos e baixos e de dificuldades e de muito aprendizado, que no final esses aprendizados eu acho que são muito legais. Eu acho que é isso que move a gente enquanto empreendedor, que está todo dia ali, né, tendo que se esticar para aprender coisas novas e tudo mais. No nosso caso, né, eu acho que a gente teve esse primeiro desafio, como o Bruno falou também, vou passar rapidamente por ele, que é, de fato, a gente tinha muitas boas referências de tecnologia no Brasil e muitas boas referências de saúde. Só que a hora que você junta esses dois mundos, a gente não tinha muitas referências nacionais de players que já vinham fazendo isso e fazendo, né, um trabalho focado, centrado, né, precisamente no usuário, de alto crescimento e tudo mais. A maneira como a gente buscou, né, para resolver isso foi, de fato, vindo beber de fontes aqui fora, né? Então, eu estou aqui em Stanford hoje, né, mas uma curiosidade, a gente fundou a iClinic em 2012, em 2013 a gente veio para cá para ser acelerado exatamente aqui no Vale, e aí foi uma jornada de 10 meses que a gente ficou aqui, e aí isso foi começando a construir os alicerces da nossa visão de longo prazo para a gente poder jogar esse jogo do empreendedorismo, o jogo da inovação em saúde, como a gente jogou nos próximos anos. Então, ter bebido e consumido, né, do que estava acontecendo de novidade aqui no Vale, aqui nos Estados Unidos,
na Europa para a gente foi essencial. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que aí sim ele está mais relacionado ao mercado de saúde em si e aos os médicos que eram os nossos clientes. Eu acho que ele foi um desafio de dominar as nossas estratégias de distribuição. Quando eu falo distribuição, o que eu quero dizer? Né? É fazer, né, com que o iClinic conseguisse chegar lá na ponta, lá dentro do consultório do médico, na frente do computador do médico ali, ele utilizando o sistema diariamente. O iClinic, no final do dia, ele é uma ferramenta de cuidado, mas também de gestão, né? E a gente sabe, quando a gente olha para trás, que a formação médica, ela infelizmente, embora isso venha mudando de uma maneira positiva nos últimos tempos, como você falou, Gustavo, a formação da medicina, ela não trazia para a realidade do médico essas boas práticas, né, de liderança, de gestão, de gerenciamento dos processos, né, dentro das instituições de saúde, sejam elas de grande porte ou de pequeno porte. Então, a gente teve que fazer no começo, a gente teve um trabalho árduo, de fato, para conseguir, antes de mais nada, evangelizar esses médicos, antes de falar da nossa solução, falar de boas práticas de gestão, né, fazer com que, muitas vezes, ele até percebesse que problemas que ele tinha e que talvez ele estava até conformado com esses problemas, ele falava, pô, mas isso é assim mesmo, é desse jeito, que esses problemas eles tinham solução com tecnologia, né, para que ele trouxesse mais gestão e aí sim, consequentemente, trouxesse mais tecnologia e aí a gente entrava, de fato, com a oferta do iClinic. Então, esse foi um processo longo que a gente teve. Acho que a primeira barreira que a gente encontrou lá em 2012 foi até a internet não era algo ubíquo como a gente tem hoje, né? Então, praticamente, hoje a gente tem conectividade, acessibilidade em qualquer lugar que a gente vai, né? Seja via 3G, seja via Wi-Fi. Se não tem Wi-Fi privado, você tem uma Wi-Fi pública de algum lugar, de algum estabelecimento. A internet não tinha essa ubiquidade. E mais do que isso, né? A internet ela era instável. Muitas vezes, né? O downtime, o tempo que ela ficava fora era significativamente grande para uma operação tão crítica como saúde, onde se a sua internet cai durante uma tarde no consultório, você praticamente, né, para ou então atrasa os seus atendimentos. Então, essa, inclusive, foi a primeira barreira que a gente teve que evangelizar, quebrar, para fazer com que os médicos, né, entendessem os benefícios de você ter uma solução em nuvem, né, em cloud, que é o que a gente oferecia, e não uma solução local instalada nos seus computadores, mas aí com muito conteúdo, né, participando de muitos eventos, muitas palestras, desenvolvendo um blog, né, que hoje eu acho que é o maior blog de gestão em saúde voltado para médicos de clínica e consultório do Brasil. A gente começou a educar, evangelizar esses médicos, e aí, né, a coisa começou a acontecer e a gente começou a conseguir dar mais vazão e mais escala para a nossa distribuição. E aí eu acho que o terceiro ponto, desafio foi de fato, né, como empreendedores aí de primeira viagem, eu, o Rafa e o Léo, embora a gente já tinha empreendido junto, como eu disse, mas acho que foi o primeiro nosso negócio que realmente ganhou uma escala bem significativa, né? E aí a gente praticamente, eu falo que a gente teve que aprender enquanto empreendedores com o avião voando, assim. Então construir o avião enquanto ele está voando. A empresa saiu de zero para, né, na época da venda, quase 400 pessoas. E quando você tem esse tipo de aceleração rápida, são praticamente, eu brinco que a gente teve 4 empresas, né, dentro de uma empresa só ao longo do tempo. Então, enquanto você é 5, 10 pessoas, essa empresa é uma. Quando você é uma empresa de 50 pessoas, essa empresa é outra. 100, 150 é outra e 400 é outra empresa. Então, a gente teve que ir se reinventando, nos reinventando como pessoa e como líderes também, para poder, né, estruturar a empresa para que ela continuasse crescendo, continuar motivando as pessoas, continuar fazendo com que a nossa cultura ela fosse sólida, baseada nos valores, nos princípios que a gente tinha desde o momento que a gente fundou. Então, acho que resumindo aqui, talvez esses foram... Tem mais um monte de desafios, se a gente começar a falar, acho que a gente não para, mas acho que esses talvez foram os que mais me marcaram. Pô, espetacular, Felipe, Bruno. Ficam várias lições aqui para colegas nossos, médicos, e também para outras áreas de atuação para empreender em saúde. E aí a gente está chegando aqui no final, né, da nossa primeira metade do episódio, e o Felipe estava falando agora que uma empresa com 5 funcionários é uma, com 50 é outra, com 200 é outra, com 500 é outra. E, de repente, quando você vende a sua empresa para uma que tem 10 mil funcionários, como a Afya,
Não tinha 10 mil naquela época, né? Tem 10 mil hoje, mas minha empresa já em franca ascensão e vocês dois se cruzam ali na trajetória de venda da PebMed, iClinic para a Afya e depois ambos ficam como diretores também na companhia. Aí eu queria primeiro ouvir do Bruno, depois do Felipe, para a gente encerrar essa primeira metade do episódio. Como é que foi essa experiência, né? De sair de uma startup, montar uma empresa e de repente, puxa, eu vendo aquela empresa para uma empresa maior, me torno diretor, faço parte ali do corpo diretivo. Como é que foi isso, Bruno? Boa. É interessante porque o Felipe estava falando, eu estava aqui me coçando para fazer comentários, porque no final das contas eu não sei nem se você com certeza percebeu, se quem está vendo a gente percebeu também, as duas empresas nasceram no mesmo ano, né? Enfim, a gente se conhecia antes até da aquisição, e tem uma geração ali de empreendedores de health tech que surgiram todos nessa época, 2012, 2013, enfim. A gente tem até um grupo lá e eu estava falando antes de exemplos, né? O Felipe também citou isso, né? De referências, e a gente acaba... Tem outra leva, né? Tem outras levas que vieram de empreendedores de saúde depois, então é muito rico você poder observar essas histórias com início, meio... Algumas já chegaram, enfim, vou chamar de fim aqui, enfim, mas algumas já encerraram o seu ciclo de alguma forma, outras ainda estão por aí. E eu acho que a aquisição tem muito a ver com isso, assim, né? Acho que tanto eu quanto o Fê, quanto outros empreendedores que a gente conhece, que a gente é super próximo, o Rica da Memed, por exemplo, o Lucas da Jaleco, foram startups, a Lívia da Cuco, né? Foram startups que sobreviveram inicialmente, nas suas fases menores, conseguiram prosperar, crescer, se desenvolver, e alcançaram talvez um dos objetivos que grande parte dos empreendedores tem, né? Enfim, óbvio que o fim não é esse simplesmente, mas que imaginam que de repente, se tornar parte de algo maior, né? Então, você sofreu uma aquisição, né? A gente sabe que o mundo do empreendedorismo, ele não é, enfim, uma Disney. A maior parte dos negócios eles vão dar errado, vão morrer em algum momento, seja por falta de capital, seja porque o produto não tem uma conexão efetiva com o mercado, não gera uma necessidade, não consegue monetizar, e no final a gente acabou conseguindo cumprir, chegar no final aí dessa corrida. E aí, né, enfim, no nosso caso, no meu caso especificamente, né, vir para um universo muito diferente, era parte do que eu queria pessoalmente para mim, e que eu dividi obviamente com meus sócios esse interesse, que era entender principalmente, uma vez que a empresa chegava num determinado estágio, como a PebMed chegou, como o iTunes chegou, quais eram os caminhos possíveis, né? E para mim estar junto com um negócio muito maior e viver uma experiência executiva, né, numa empresa maior, de capital aberto, com outras questões no meio, era parte do processo de construção de vida e experiência de carreira que eu queria passar, e acima de tudo também ajudar que esse produto, essa conexão que a gente criou com os nossos usuários através do Whitebook, ela continuasse existindo e ela continuasse se perpetuando durante muitos anos, né? Quando você pega um produto como o Whitebook, como o iClinic, e leva para uma empresa do porte da Afya, no final do dia você também acaba permitindo que ela seja parte de algo maior, de um ecossistema maior, e que esse produto ele possa se perpetuar e existir continuamente. Então, acho que essa era uma perspectiva que a gente tinha muito claro. Só que com isso também vem os outros desafios, né? Quando você empreende, você tem uma dinâmica de trabalho e de construção do negócio muito diferente de quando você é executivo. Isso porque o que é esperado de você, e o que é cobrado de você, e o que é responsabilidade, e o que não é responsabilidade, também é muito diferente. E quando a gente veio para cá, né, assim, por mais que a Afya seja uma empresa inovadora, uma empresa conectada a jornadas empreendedoras em si, a gente sabia que existiam outros papéis a serem exercidos quando você faz parte de uma organização desse porte. Então, acho que teve alguns pontos, principalmente de aprender a navegar muito bem no mundo executivo e a se conectar com isso. Então, até mesmo para minha perspectiva, como alguém que foi fazer medicina e depois acabou empreendendo e depois acabou entrando para uma grande empresa, foi uma diferença muito impactante. E, acima de tudo, acho que aprender que as decisões elas não são mais centradas no
nos founders, né, nos fundadores, né? O que pode ser considerado para muitos um peso, mas que também, no final do dia, para quem é empreendedor, é uma delícia, né? O empreendedor, ele gosta de tomar suas decisões, ele gosta de correr o seu risco e de encontrar os caminhos e de desbravar. Quando você vem para uma grande empresa, você tem outras pessoas envolvidas, outros stakeholders, né? Enfim, sejam pares ou, enfim, superiores, ou time, ou conselho, etc. Então essa dinâmica de conexão de pontos é muito mais complexa. Ainda navegando, obviamente, dentro de um mar de possibilidades, mas com muito mais alinhamentos a serem estabelecidos. Então, foi uma fase, pessoalmente, para mim, muito positiva, mas dentro daquilo que eu queria vivenciar, experimentar. Foram, pelo menos, aí 3 anos e meio muito proveitosos e, com certeza, tenho muita confiança que o produto está bem cuidado para daqui em diante. Muito bacana, muito bacana. E aí eu vou ouvir agora do Felipe como é que foi a trajetória dele também, nesse mesmo processo, né? Como o Bruno muito bem disse, empreender parece... Muita gente olha de fora e fala, puxa, eu quero empreender, eu quero empreender. Parece sempre ali um céu de brigadeiro e a gente sabe muito bem que não é assim, muitas vezes também um processo solitário, né? Por mais que existam ali 3 sócios, como nas 2 empresas... Sim. É um processo de, 3 pessoas para tomar a decisão. A gente contrata gente, não contrata, preciso demitir, vou crescer o produto aqui ou não. De repente, dentro de uma grande empresa, tem outros desafios e também outras oportunidades. Eu queria entender do Felipe como é que foi para você essa visão pós-Afya, Felipe. Legal, Gustavo. Assim, primeiro, foi uma experiência incrível que eu acho que eu precisava vivenciar na minha vida. Eu queria isso e eu já conto o porquê. Né? E eu acho que o porquê, né, foi incrível, não só, né, pelas várias pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, né, antes da transação acontecer e até depois que ela aconteceu, aí dentro da AF, eu acho que isso fez toda a diferença. Eu acho que, e principalmente esse cara que está sentado aí na tua frente, o Bruno, que já era meu amigo, e a gente foi meio que parceiro dessa jornada ao longo de todo esse tempo. Então isso foi super bacana e contribuiu sem dúvida para isso. As nossas aquisições, elas aconteceram, se não me engano, com 3 meses de diferença, né? Eu acho que a PEB foi assinada talvez em junho, julho, a gente foi assinado em outubro, e foi uma experiência muito bacana, porque é o que o Bruno falou, né? Você nunca tem essa questão, né, da aquisição como um fim, como um objetivo de vida, mas quando isso acontece, eu acho que isso é um sinal muito bacana, né, de reconhecimento, né, que aquilo que você construiu, de fato, ele gera, né, valor pro mercado, ele gera valor para a sociedade de algum jeito. E ao longo da nossa jornada, a gente teve algumas outras opções de, eventualmente, né, pessoas, empresas interessadas em uma potencial aquisição. E para a gente sempre teve algo muito assim, forte para a gente, que a gente tinha alguns critérios para que isso acontecesse, né? Então, não tinha só que fazer, para a gente não tinha só que fazer no sentido financeiro, mas também, né, tinha que ser bom para as nossas pessoas, né, para o nosso time, tinha que ser bom para a gente enquanto fundadores, tinha que ser bom, né, para os nossos clientes e principalmente relacionado a isso, né, tinha que de fato ser algo que fizesse sentido estratégico para que a gente conseguisse perpetuar o que a gente tinha passado 9 anos construindo e toda a responsabilidade que a gente tinha para com os nossos clientes e de uma maneira indireta até para os pacientes desses nossos clientes, para que aquela coisa, né, a peteca não caísse e aquilo fosse um acelerador e um catalisador. E aí a gente se cruza com a AF no meio desse processo, era no meio da pandemia, a gente estava crescendo bastante, assim como a PEB, né, porque a pandemia, para a tecnologia em saúde, a gente sabe que ela foi uma grande catalisadora, e quando apareceu a AF, eu acho que tudo isso se encaixou, fez bastante sentido para a gente. As pessoas que estavam envolvidas do lado, né, da AF eram pessoas muito bacanas, em que a gente queria trabalhar junto, a gente via que fazia sentido estar próximo para aprender. A cultura da companhia, né, que estava adquirindo, a gente achava que tinha muitas similaridades com a cultura que a gente tinha criado, e mais do que isso que eu falei, o sentido estratégico. A gente começou a ver a visão de longo prazo da AF, a estratégia dela, de fato como uma extensão da nossa visão, e fazia sentido a gente levar a clínica para dentro para que a gente conseguisse, inclusive, maximizar
esse impacto. Então, eu acho que esses foram os critérios, o racional. Às vezes as pessoas me perguntam muito sobre qual foi o racional na época. Eu acho que vale falar aqui. E aí, nesse sentido, o pós-aquisição foi muito bacana. Eu queria isso, como eu disse, eu sempre tinha empreendido, então eu nunca tinha trabalhado numa empresa que eu não tinha criado, né? Eu sempre havia liderado essas iniciativas que eu estava, e aí, para mim, eu achava que fazia sentido para mim, para minha carreira, eu precisava passar para uma organização, e não só qualquer organização, mas uma organização, né, de, como você falou, 10 mil colaboradores, listada aqui fora, cheio, né, de processos, de compliance para seguir e tudo mais. Eu tinha certeza que essa passagem, né, para uma empresa dessa magnitude realmente iria me tornar como me tornou uma pessoa, um profissional mais completo e um empreendedor mais completo, né? Hoje, depois de algum tempo, eu tenho clareza que eu quero empreender de novo. Eu tenho certeza que essa passagem por aí fez muito sentido para mim. Tanto que eu tinha que, depois do deal, eu precisava ficar na Afya 1 ano, e eu acabei ficando 2 anos e meio, assim como o Bruno ficou até mais, 3 anos aí dentro. A gente fez muita coisa legal junto. A iPad foi a primeira, a iClinic foi a segunda. Depois, eu e o Bruno, nós ajudamos algumas pessoas, a liderança da Afya. A gente adquiriu mais 10 empresas e a gente teve a oportunidade de integrar todas essas partes. Não só integrar produto, mas integrar cultura, integrar pessoas e times, processos. Então, realmente, isso foi uma experiência muito bacana. E eu acho que eu fico muito feliz de falar que a minha experiência de aquisição, eu acho que é da PEB também, e a maneira com que a Afya conduz as coisas e conduziu, foram aquisições de sucesso, né? E tanto que esses negócios eles continuam vivos hoje, operando, ambos liderando o seu segmento ainda no mercado de saúde. Isso é muito, muito legal e, infelizmente, muito raro em outros cases de outras indústrias, de outros players, que a gente vê, eventualmente, às vezes, boas soluções, bons negócios morrerem quando isso acontece. Então, acho isso muito, muito bacana. Infelizmente, chegamos ao fim da primeira metade do nosso episódio. Mas no próximo, eu vou receber novamente essa dupla incrível, aqui o Bruno Lagoeiro, o Felipe Lourenço, para continuarmos uma ótima conversa sobre empreendedorismo na saúde. Então, não perca o próximo episódio e não perca também a comunidade de inovação em saúde, que já conta com mais de 10 mil integrantes interessados no tema. Temos diversos grupos no WhatsApp, canais de discussão, fazemos eventos, cursos. Acesse inovaçãosaude.com e faça sua inscrição. Nossos grupos são abertos e gratuitos. O ExpertCast é um podcast que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e a produção da SoulPods. No episódio de hoje, nós tivemos também o apoio da Afya e gravamos aqui diretamente dos seus estúdios. Então deixaremos na sinopse dos nossos episódios um convite para um excelente curso de inteligência artificial focado na saúde que está sendo elaborado pela Afya. Não deixe de acessar ali na sinopse o link e fazer a sua inscrição. Aproveite também para nos seguir nas suas principais plataformas de podcast, avaliar o ExpertCast com 5 estrelas, compartilhar com seus amigos e contatos. É assim que nós conseguimos fazer com que informação de qualidade chegue ao maior número possível de pessoas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.